Saudações, senhores ciclistas do YouTube. Fazer um vídeo aqui rápido falando sobre um assunto que eu acredito seja importante, certo? Bem importante. É a respeito do aperto dos parafusos da bicicleta, seja parafuso de avanço, de guidão, parafuso de caliper de freio, parafuso de movimento central, certo? Caliper de freio e tudo mais. Canote aqui, câmbio. Interessante que muita gente gosta de fazer serviço em casa nas suas bicicletas. Isso é fato. Como de fato tem muita coisinha na bicicleta que dá para se fazer em casa. Tem como se fazer sem nenhum problema. Tem coisas mais específicas, né, que é bom fazer na oficina, se o ciclista não tiver a ferramenta em casa. Mas um porém que eu já me deparo com isso já faz muito tempo é a questão dos apertos dos parafusos. Ou o pessoal aperta muito ao ponto de danificar a rosca da peça da bicicleta, ou espanar o encaixe da chave no parafuso, o encaixe da chave, certo? Quando se tem esse kit de chave que eu tenho aqui, eu gosto muito de utilizar essas chaves longas da Belzer, certo? São umas ferramentas muito boas. Ela tem um aço muito resistente. A liga de aço dela é muito resistente. Então, se você pega uma ferramenta dessa aqui, você vai apertar um parafuso desse, você apertar demais, você pode danificar o encaixe da chave no parafuso. E se você apertar, se for uma bicicleta mais simples, vai danificar o encaixe. Porque os parafusos da bicicleta mais simples são de um ferro, um aço bem fraco. São de ferro. Nessas bicicletas de melhor qualidade, esses parafusos aqui, eles são de aço. Ou de inox. Inox ele é um pouco mais frágil do que o aço. Então, um parafuso desse, usar uma chave dessa, corre o risco de você não danificar o parafuso, mas você vai apertar com tanta força que você vai danificar a rosca da peça. Seja aqui no avanço, seja no avanço onde segura o guidão, seja esses parafusos do manete de freio, seja os parafusos do caliper, da suspensão ou do freio traseiro. Câmbio acontece muito, e esse parafuso da abraçadeira do canote e do selim. É normal eu pegar parafuso aqui, eu e tantos outros, né, mecânicos, onde esses parafusos ou estão muito apertados ou estão espanados, a rosca ou o parafuso, por causa de aperto excessivo que o ciclista que faz a manutenção em casa faz esses apertos. Essa bicicleta eu estou fazendo uma manutenção mais geral, certo? Ela está no cavalete, ela já está pronta e eu vou retirar ela. Só que antes de eu retirar, eu vou conferir o aperto de todos os parafusos. Essa bicicleta, ela veio para mim, eu fiz todo o serviço e vou reapertar o parafuso, certo? Eu tirei roda, tirei caixa de direção, central e tudo mais, canote. Só que existem situações que a bicicleta chega aqui só para mexer na roda dianteira, só para mexer na roda traseira, só no canote, só no avanço. Então qual seria o ideal, né? Mesmo eu mexendo somente em uma parte, o interessante é eu conferir todos os apertos dos parafusos aqui na oficina. Veio só para trocar a central, beleza, eu vou trocar a central. Mas eu aproveito e verifico os parafusos, todos os outros parafusos. Coisa que o ciclista, quando faz a manutenção em casa, deve fazer também, certo? Imagina só, eu faço o serviço aqui, troquei só a central. Beleza, o ciclista trouxe, eu mexi no movimento central e ele termina e ele leva a bicicleta. Aí imagina, ele vai pedalar, dá problema no avanço, dá problema no caliper. Aí ele diz, caramba, fiquei no prego no meio da trilha por causa disso aqui. Ou no meio da rua, né, onde seja. Aí os caras vão falar, rapaz, e aí, tirei da oficina hoje. Hoje à tarde eu tirei a bicicleta da oficina lá em Guga e já vim pedalar e aconteceu isso. Caralho, mas imagina só isso acontecer, né? Então, para que isso não venha acontecer, mesmo que a bicicleta venha para mexer em apenas um item, eu vejo os parafusos delas, como é que estão os apertos. Também aproveito para olhar a pastilha de freio, se está boa ou não, certo? Suspensão, esses detalhes que deve ser feito, que o ciclista às vezes nem sabe a situação que está. Então, sempre é bom verificar todos os parafusos e verificar também a questão de pastilha de freio, funcionamento da suspensão como tal, o cabo de freio, o cabo de marcha, sempre é interessante olhar, ok?
Então sempre eu faço isso na minha oficina e é interessante, o ciclista que faz esse serviço em casa, faz a manutenção da bicicleta em casa, sempre também verificar isso. Com uma certa frequência, olhar a pastilha de freio, funcionamento de suspensão, cabos de marcha, cabo de freio, se o freio for mecânico, olhar o aperto dos parafusos também, certo? Para que o ciclista ele não venha apertar os parafusos demais, eu vou deixar uma informação aqui, uma dica, que é bem interessante, certo? Para que não venha apertar demais. Na oficina a gente usa o torquímetro, certo? Torquímetro para diversas partes da bicicleta, tem vários apertos, né? Medidas de aperto. Às vezes nós mecânicos já temos tanta prática do dia a dia que dependendo da bicicleta você nem usa, você vai na mão mesmo e você aperta e fica perfeito o aperto do parafuso. Então a gente se baseia muito em algumas técnicas, em alguns detalhes, certo? Mais informação, eu vou mostrar agora essa técnica que a gente utiliza. Outra informação, jamais mexer na bicicleta com ferramentas na mão. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Então, foi mexer na bicicleta, vai mexer a roda da bicicleta, verifica, certo? Precisa de algum ajuste, alguma coisa para a roda, certo? Pega a ferramenta, faz o ajuste que seja necessário, ou coloca no bolso do avental, certo? No bolso, coloca no ímã, ok? E daí volta a mexer na bicicleta, sempre sem ferramentas na mão e sempre sem a roda da bicicleta estar girando, as rodas. Evitar o máximo possível, mexer na bicicleta com as rodas girando, porque isso aqui traz um problema sério. Já vi dedo de colega partido, foi mexer e os raios partiram. Já vi ferramenta que estava na mão, sem querer bater nos raios, certo? E a ferramenta ser arremessada, arranhar a bicicleta, quebrar raios, danificar níquel de roda. Então, existe uma série de problemas de você trabalhar na bicicleta usando ferramentas, certo? Ou com a roda girando, principalmente se for roda girando e ferramenta na mão. Cara, isso aqui é um veneno, é você pedir para causar um acidente ou danificar a bicicleta. Então pronto, deixa eu ir aqui, deixa eu pegar aqui, tirar aqui o meu microfone improvisado, bem simples. Então o seguinte, fica aqui, menino. Qual a técnica que a gente utiliza para fazer esse aperto, certo? Aqui eu vou verificar ainda, mas esse aqui está apertado, que eu já apertei. Olha como ele está soltando simples. Então existe uma técnica aqui que a gente utiliza. Geralmente eu utilizo essas chaves longas. Vejam que ela é longa, existe ela menorzinha, a pequena. Então a gente geralmente vem aqui, ó, na chave, torce ela. Torce ela a um ponto, ó, aqui eu não consigo mais girar. Eu não estou fazendo força excessiva, eu estou fazendo uma pequena força. Aqui a gente não consegue mais girar, certo? Então se aqui eu fui girando normal, ó, tá vendo? Eu vim girando a ferramenta, vim girando, certo? E ela chegou a um ponto aqui que não dá. Aí sim, aí eu vou apertar mais, eu vou fazer um pouco de força, dar um quarto de volta. Essa peça saiu do canto agora quando eu mexi, mas eu vou colocar ela no canto, eu estou demonstrando, certo? Aqui do mesmo jeito, isso aqui é 5 newtons, não tem ferramenta em casa para apertar, certo? Faz o seguinte, sempre eu fiz um pouquinho de força aqui, mas por quê? Porque eu estou gerando pressão aqui e aqui. O interessante é sempre que for apertar um, apertar outro. Nunca apertar totalmente um e depois apertar o outro. Tem sempre que aperta esse um pouquinho, esse um pouquinho, esse e esse. Às vezes você coloca 5 newtons de torque aqui, mas a pressão está só nesse parafuso. Quando você vem colocar aperto aqui, vai ficar muito apertado, porque esse parafuso vai ter que compensar esse. Então sempre apertando um pouco esse, até chegar no limite, certo? Aqui o mesmo procedimento, ok? Vai vir com a ferramenta, aperta aqui, aperta o de baixo, aperta esse, aperta o outro, aperta um, aperta o outro. Vai chegar um ponto em que o parafuso, você vai ver que você apertou, ele após movimentar a chave, ó, ele já não quer mais. A partir daqui eu tenho que fazer força para ele apertar. A mesma coisa eu venho aqui, quando eu apertar esse aqui, que ele girar fácil e eu precisar fazer força, eu vou parar. Então eu volto nesse aqui e faço isso, ó. Segurei, aí sim eu vou apertar com uma certa força, dá mais ou menos um quarto de volta aqui, ok? Fiz isso, com certeza vai estar apertado aqui o suficiente para por volta de 5, 6 newtons, evitando que isso aqui venha a se soltar. Da mesma forma eu vou fazer aqui,
certo? Eu vou fazer a regulagem do freio, vou folgar aqui, apertar o freio lá na frente e vou vir aqui com o parafuso, vou apertar ele, eu vou folgar esse aqui um pouco. Ó, veja que eu não faço força para soltar o parafuso. Tem parafuso aqui que você tem que fazer muita força para soltar. Tem parafuso desse aqui que a gente precisa pegar uma ferramenta dessa, ó. Tá aqui para fazer uma mão de força para soltar esse parafuso, de tão apertado que o pessoal aperta ele. Não precisa. Então assim, soltei esse parafuso, soltei esse outro, certo? Apertei, o caliper vai estar folgado. Eu aperto no freio lá, no manete de freio. Ok? Apertei. Aí eu vou manter ele pressionado lá para o caliper ficar mordendo. As pastilhas de freio ficar mordendo o disco, né? Para ele ficar bem alinhado. Então eu vou vir aqui, ó. Dar esse aperto aqui, ó. Aqui eu vou estar apertando, ó. Chega um ponto aqui, se eu for apertar agora, eu tenho que fazer muita força. Então, fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Apertei ele aqui o suficiente, ó. Dei mais aqui, tipo um quarto de volta, ok? Já é o suficiente. Isso aqui já está muito bom, ok? Se for uma chave curta, uma chave Allen curta, aí você vai vir aqui, colocar ela, porque essa chave aqui ela tem mais alavanca. Aí você vai vir aqui, ó, você vai somente movimentar a chave, ó. Eu fastei aqui por volta de uns 3 milímetros só, ok? E porque na hora de soltar, isso aqui vai ficar fácil de soltar, ó. Eu tenho que fazer uma força, eu não estou soltando com facilidade, eu tenho que fazer uma certa força aqui, ó, para ele soltar. Então foi apertar, faz esse procedimento aqui, chegou no limite, pressiona mais. Esse parafuso ele vai ficar mais ou menos no torque recomendado. Ou ele vai ficar um pouco mais, um pouco menos. Geralmente ele fica na medida. Se for a chave curta, vem aqui, pega a chave curta e dá só uma seguradinha. Pronto. Não precisa numa hora dessa aqui, pegar a chave aqui, apertar o parafuso com força. Isso serve para aqui e para aqui. A mesma situação para os dois parafusos do caliper dianteiro. Aqui esse parafuso aqui ele é 8 newtons. Então nesse caso, quando apertar com a mão aqui, certo? Aí você vai vir, coloca aqui, aí dá mais uma pressionada. Pronto, apertou. Nesse caso desses parafusos aqui, tem que fazer um pouco mais de força. Você vai segurar com uma mão, certo? Com uma mão vai segurar a pé de vela, vai colocar a ferramenta, aí vai fazer força ao ponto que você sabe que você vai fazer uma força razoável e o parafuso vai apertar. Se você fizer mais força, ele não aperta. Esse parafuso aqui ele é 40 newtons de torque, certo? Esse parafuso aqui é 8 newtons de torque. Os demais parafusos são 6 newtons de torque. O mesmo vale para aqui. Chegou aqui, apertou com ele com a mão. Aqui, certo? Esse parafuso é 6 newtons. Então vai chegar com ele aqui, vai apertar essa ferramenta aqui. No caso do selim, vai colocar, vai dar só uma pressionada nele, certo? Ele vai movimentar um pouco, já está o suficiente. Ok? Então isso serve para todos os parafusos. Esse aqui também vai vir com ele, vai girando. Esse parafuso aqui é 5 newtons, vai girando ele, certo? Chegou um ponto que ele apertou, então vai pressionar. Se for com essa chave aqui, ela tem bastante alavanca. Beleza, se for com a chavezinha curta. Quando eu falo curta, são essas aqui, né? Ó, essa daqui é uma chave Allen longa, essa aqui é uma chave Allen curta. Então daí vai pegar essa chave Allen e vai dar só uma puxadinha aqui, coisa de 2, 3 milímetros. Já vai estar apertado. Tá bom? E vale também para os parafusos do disco de freio, praticamente para todos os parafusos. Então pronto, deixo aqui essa informação sobre aperto de parafuso. Não precisa se pendurar na chave e apertar com tudo. Você ou vai danificar o parafuso, o encaixe do parafuso na chave, ou você vai danificar a rosca do quadro. Beleza? Então fica aí mais essa informação. Valeu!